horas no horário oficial de Brasília e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural desta segunda-feira e chegou o momento da nossa entrevista do dia. E hoje nós vamos ter uma entrevista muito especial, porque começa amanhã em Sinop, no coração do agronegócio brasileiro, o 5º Fórum de Agricultura Regenerativa do GAAS. O encontro reúne agricultores, pesquisadores e especialistas de todo o país para discutir práticas que unem produtividade, sustentabilidade e rentabilidade no campo. Para falar sobre as expectativas e os destaques do evento, nós vamos conversar agora com o presidente do GAAS, o Eduardo Martins, e está conosco também o Hans Ior, da SAI Plataforma, que também é agrônomo, palestrante suíço e que veio ao Brasil especialmente para o evento. Então, eu cumprimento aqui os nossos convidados. Primeiramente, Eduardo, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, vai ser um prazer estar compartilhando esse evento com vocês. Hans, que prazer recebê-lo, um suíço aqui em terras mato-grossenses. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito ansioso de saber o que todo mundo está fazendo aqui nessa agricultura aqui no Mato Grosso do Norte. Eduardo, como bons anfitriões, né? Vamos ouvir primeiramente, então, o nosso convidado. Hans, eu apresentei você como representante da SAI Plataforma. Explica pra gente aqui o que é a SAI Plataforma. A plataforma foi criada há mais de 20 anos atrás na Europa pela indústria de alimentos. Os primeiros que fizeram isso era a indústria Nestlé, junto com Unilever e Danone. E a principal, vamos dizer, objetivo é sempre de divulgar uma agricultura sustentável, que hoje está mudando mais em direção de uma agricultura regenerativa, e a ideia era de realmente trabalhar com os provedores, os fornecedores, agricultores da matéria-prima para essas indústrias e realmente cuidar mais da agricultura sustentável. Na época, um propósito que mudou e que está sempre mudando. E hoje estou aqui para aprender aqui com a GAAS e com muitos agricultores, provavelmente aqui, o que vocês estão fazendo aqui com a agricultura regenerativa, na implementação. Eduardo, quais são aí as principais expectativas, então, do GAAS para esta 5ª edição, né, do Fórum da Agricultura Regenerativa, que começa amanhã em Sinop, né? No Mato Grosso, nós temos um desafio muito grande para implementar essa agricultura, porque as áreas são grandes e a gente tem um desafio operacional muito grande também para implementar as práticas. E estamos aqui para mostrar como é que isso acontece em outras regiões do Brasil, mostrar também as boas experiências do Mato Grosso e também mostrar que essa agricultura traz um benefício extraordinário para o agricultor, porque pode reduzir custos, pode aumentar a capacidade dele de lidar com falta de chuva e manter seus tetos produtivos. E com a presença do Hans, a gente está aqui cultivando e criando as primeiras discussões de como que essa produção regenerativa pode ter uma originação diferenciada no mercado. E o evento ele reúne, né, agricultores, técnicos, pesquisadores de todo o país e, inclusive, né, do exterior. Na sua visão, qual será o grande diferencial deste encontro em relação às edições anteriores, Eduardo? Na realidade, o GAAS realiza fóruns, que são eventos maiores, né, com o objetivo de sinalizar para uma dada região quais são os acúmulos de experiência, quais são as oportunidades que existem na região e o que precisa ser estruturado e organizado para essa agricultura se consolidar. Essa agricultura, ela opera em bases distintas. A redução do custo vem muito pela substituição dos insumos convencionais, fertilizantes solúveis e pesticidas. E eu pergunto para o senhor, então, porque a programação ele traz isso que o senhor acabou de citar anteriormente, a questão dos bioinsumos, dos remineralizadores de solo, né? E isso traz uma redução da própria dependência, né, de insumos externos. Quais desses pontos que o senhor acredita que terão maior impacto, né, imediato na realidade do produtor rural? Ana, a gente tem sempre uma dificuldade na agricultura, que é estabilizar custo de produção. E boa parte dessa variação de custo está associada àquilo que nós não controlamos.
se tem uma guerra, se tem uma crise, e agora as tarifas, né, elas acabam trazendo uma dificuldade grande para o produtor, porque o custo começa a variar. Então, uma das coisas fundamentais dessa agricultura, que ela conta com soluções locais e regionais, é a possibilidade de estabilizar custo. Essa estabilização de custo tem duas vantagens: ficar menos suscetível a essas coisas globais que não param de acontecer e agora acontecem com mais frequência. E uma outra coisa, o dinheiro gasto pelo agricultor vai começar a circular na própria região de produção, fazendo com que a economia geral da região avance melhor. Talvez essa agricultura tenha, por causa dessa característica, um dos maiores impactos do ponto de vista de promover economia, atividade e ocupação para as áreas produtivas. Ela é de grande importância nesse sentido. Não é algo fácil, para construir precisa de convergência, de trabalho, de entendimento, né, de todos, mas é algo que vários já praticam e que a gente está aqui para demonstrar que é possível e viável. Hans, o senhor é um dos palestrantes do evento, e aí eu te pergunto, né, quais serão os assuntos que o senhor estará trazendo a partir até da própria experiência como agrônomo, né, e a partir de uma agricultura regenerativa também em outros países. O que o senhor traz para os produtores mato-grossenses? Bom, principalmente eu gostaria também de lembrar que nós estamos fazendo uma agricultura que serve consumidores. E muitos produtos aqui dessa região estão sendo exportados. Então, nós temos consumidores no mundo inteiro que perguntam de onde que vem esse material, como que foi produzido. E lá, se você tem realmente essa possibilidade de explicar que você usa menos produtos sintéticos para ter também menos resíduos ou contaminações, produção que essa matéria-prima foi produzida, você também pode mudar e pode ter um ato mais positivo. E, finalmente, isso cria muito mais trust, como se diz em português, muito mais confiança de onde que vem esse material e também qual é o valor nutritivo para o consumidor final. Porque o consumidor final finalmente vai decidir se vai ou não vai comprar essas matérias-primas provenientes da agricultura responsável e regenerativa aqui, por exemplo, do Brasil. Hans, e esse é um ponto extremamente importante, né? Porque nós vivemos um momento da produção mundial em que diversos países têm se destacado aí, assumindo uma dianteira como grandes produtores. Então existe uma grande produção pensando na própria questão da segurança alimentar. A diferença que nós temos visto neste momento é a competitividade, aqueles que conseguem ter maior competitividade no mercado. E aí quando você traz esse aspecto da rastreabilidade e disso conseguir, né, a aderência de mercados mais exigentes, talvez seja a nova virada da agricultura para o produtor brasileiro, né? Absolutamente. Eu acredito de que isso é o caminho, a direção certa, e da maneira como os produtores aqui, do meu ponto de vista que eu conheço, mas eu vou aprender também muita coisa agora essa semana, é realmente o futuro da agricultura aqui nessa região, como em todo o Brasil. E o Brasil é, de certa maneira, na vanguarda de muitos desses desenvolvimentos, muito mais do que, por exemplo, o que nós temos hoje na Europa. Só que não é conhecido na Europa, que o Brasil está onde que está hoje. Mariana, se me permite, a gente está propondo juntar os seguintes elementos: redução de custo do produtor de forma estável, aumentar a resiliência à variação climática, fazer com que os seus gastos promovam e compartilhem prosperidade na sua área de produção, produzir um alimento com maior teor nutritivo e fazer com que isso seja compreendido pelo consumidor para valorizar a produção brasileira. Eduardo, fala brilhante a sua, e é exatamente o que eu ia perguntar ao senhor nesse momento, que seria esse quesito, né, de olhando para frente, né,
quais as perspectivas do GAAS em relação à expansão da agricultura regenerativa no Brasil, o papel de Mato Grosso nesse processo, e é isso que o senhor traz, né? É essa nova visão do produtor do que é a agricultura regenerativa, né, Eduardo? Precisa de um compromisso, e o desafio aqui é maior, porque as áreas são maiores. Estruturar e organizar a parte operacional para essas práticas não é um trabalho pequeno, é bastante desafiador. É necessário organizar as regiões produtivas para que elas possam ter serviços e insumos para que essa agricultura aconteça. E é muito importante a gente lutar para que esses custos sejam estáveis e que a nossa produção possa ser segregada e ser oferecida de forma diferenciada no mercado. Isso tudo envolve das políticas públicas e dos gestores políticos e administrativos da região. Excelente, Eduardo. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigada, Hans, por tirarem um tempinho aí, né? Eu sei que vocês chegaram agora em Sinop, estão aí nesse processo ainda logístico, né? De poderem se deslocar e estão falando aqui conosco ao vivo no Jornal Brasil Rural, aos ouvintes da Rádio Agro Hoje. Então, eu quero deixar aqui, primeiramente, Hans, mais alguma questão que você gostaria de colocar aos nossos ouvintes? Sim, talvez é muito importante de que nós reconhecemos muito de que essa transformação de uma agricultura, vamos dizer, convencional para uma agricultura regenerativa, demanda realmente um engajamento muito grande para o produtor e envolve também alguns riscos. Eu acho que nós vamos também discutir muito se vale a pena ou não vale a pena de fazer essa transformação e o sucesso que essa transformação poderia trazer para o próprio agricultor, e de tal maneira que seja reconhecido tudo isso no mercado, finalmente com a escolha do consumidor até fora, e como também aqui no Brasil, com talvez um reconhecimento para o trabalho que os produtores estão fazendo tão bem feito, mas, como eu já falei, infelizmente ainda não bem conhecido. Excelente, Hans. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas falas aqui tão pertinentes aos ouvintes do Jornal Brasil Rural. Eduardo, mais alguma questão que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Não, só agradecimento, convidar a todos para estarem presentes e elogiar a tua condução e teu domínio e a rapidez com que você consegue assimilar os conceitos. Excelente, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação aqui também conosco, trazendo essas informações sobre o GAAS, né, esse 5º Fórum de Agricultura Regenerativa, que começa amanhã em Sinop, dias 9, 10 e 11 em Sinop ali, um evento que promete trazer soluções práticas, inovadoras para o futuro da agricultura brasileira. Produtores, né, pesquisadores interessados no assunto, ainda dá tempo de participar, basta entrar no site, fazer sua inscrição e acompanhar esse evento que será espetacular. Então fica aqui meu muito obrigado, meu abraço a vocês, um bom dia e excelente evento por aí. Tchau, tchau, Eduardo. Tchau, tchau, Hans. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerramos a entrevista do dia, que recebeu o presidente do GAAS, o Eduardo Martins, e o Hans Ior, da SAI Plataforma. Nós faremos um breve intervalo e voltaremos já já com as cotações de mercado. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural.